os nossos caminhos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, ó Deus, para que nós possamos chegar diante de Ti, Senhor, com um coração limpo, com um coração puro, Senhor, com um coração sensível, ó Deus, com um coração, Senhor, sincero, Pai, voltado para Ti, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, ó Deus. Obrigado, Deus, por cada vida que se faz presente neste lugar, ó Pai. O Senhor, Pai, conhece a necessidade de cada coração. O Senhor conhece cada súplica, Senhor, cada pedido, Pai. Oh Deus, por isso nessa noite o Senhor vem de encontro com os seus filhos, ó Pai. Vem suprir as vossas necessidades, ó Deus. Oh Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de louvar o Teu nome. Abençoa, Senhor, cada vida que passar por este lugar. Abençoa, Senhor, os nossos vizinhos, Pai, aqueles que estão ouvindo através da internet, Pai, aqueles que estão ouvindo aqui ao redor, ó Pai. Que o Senhor venha encontrar, Senhor, a cada vida. Que o Senhor venha salvar, transformar, libertar, ó Pai. Porque Tu és poderoso, Senhor. Nós somos gratos, ó Deus, de todo o nosso coração, Pai. E entregamos, Pai, tudo o que vamos fazer nesta noite, Senhor, aos Teus pés, ó Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus pais, irmãos. Vamos abrir no livro de Salmos. Capítulo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor, conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, neste caso. O melhor deles é canseira e enfado, e tudo passa rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido. Por tantos anos, quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém, irmãos? Bom, nessa noite eu queria falar um pouco do Salmo 90. Um versículo que me chamou a atenção foi o versículo 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Em seu livro,
E se fosse verdade, Mark Levy encoraja os leitores a imaginar um banco creditando a sua conta um valor de $86.400 a cada manhã. Eu acho que muitos aqui já devem ter escutado essa história. A conta não pode transferir nenhum saldo de um dia para o outro e apaga qualquer valor remanescente. O que você faria? Iria sacar cada centavo, é claro. Ele então aponta que todos nós temos sim um banco como aquele, e chama-se tempo. A cada manhã recebemos 86.400 segundos, e a cada noite perdemos qualquer tempo que não tenhamos usado sabiamente. Não há saldo nem cheque especial. Podemos viver apenas no saldo de cada dia e esperar obter o máximo dele. Apesar de os cristãos terem a esperança certa da vida eterna, nosso tempo nessa terra ainda é limitado. É por isso que no Salmo 90, Moisés nos lembra a luz da brevidade de nossa existência humana e da eternidade de Deus, de contarmos nossos dias corretamente, a fim de que podemos alcançar um coração sábio. Em sua oração, Moisés reconhece a passagem do tempo, ensina-nos a contar os nossos dias. O tempo passa e, junto com o tempo, o nosso corpo também vai passando. É o processo de envelhecimento que faz parte da vida. À medida que vamos envelhecendo, o homem e a mulher vivenciam mudanças no corpo, na mente e nas relações sociais. Envelhecer faz parte da vida. Em nossa cultura ocupada, podemos nos tornar tão preocupados em viver o agora que não reconhecemos a relação entre nossa mortalidade e o pecado. Se não tivermos resposta alguma para a morte e não quisermos viver temendo-a, o melhor que podemos fazer é ignorá-la e viver como se nossos dias não estivessem contados. E o que é viver a vida com sabedoria quando chegamos na última fase da caminhada neste mundo? Permitam algumas sugestões e dicas. Primeiro, agradecer a Deus pela idade avançada, porque nem todas as pessoas, infelizmente, têm o privilégio de envelhecer. Segundo, aceitar a sua fragilidade, reconhecer as limitações. Muitas coisas que se fazia quando mais jovem, hoje não é mais possível fazer. Terceiro, acolher pessoas e valorizar a comunhão, manter contato com as pessoas, porque os relacionamentos alimentam o nosso gosto pela vida, e isso inclui dar risadas para acender o bom humor, participar de grupos de convivência na igreja ou no município, onde existir desavença com algumas pessoas, se possível, conversar e firmar o perdão, se alegrar com os pequenos prazeres da vida, como cultivar flores ou fazer uma caminhada, apreciando a natureza e o canto dos pássaros. Essas são apenas alguns exemplos. O importante é reconhecer que mesmo na velhice, a vida pode ter seus momentos coloridos, alegres e de bons relacionamentos. A velhice não precisa ser uma prisão sem possibilidades. Mesmo com limitações e fragilidades, é possível se alcançar um coração sábio. Aliás, o Salmo 90 nos indica que é a fonte da sabedoria, o próprio Deus, quem cria e sustenta a vida. A oração se volta para Deus dizendo: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Deus é a fonte de sabedoria que nos abre os olhos para enxergar as possibilidades, que fortalece nossa esperança e comunhão com as pessoas, que cuida de nós neste mundo e no mundo por vir. Todavia, na ressurreição de Jesus Cristo, nós temos sim uma resposta para a morte, e não precisamos temê-la. Nossa vida pode confiar no cuidado providencial de Deus e atestá-lo, pois Ele dá substância, fundamento e significado à nossa existência. Precisamos que Deus imprima essa verdade em nosso coração e mente. Contar os nossos dias corretamente é o resultado tanto de uma transformação interna
que o Espírito de Deus efetua com o tempo, como também um esforço consciente de usar nosso tempo à luz da eternidade. E não há dia melhor para começar a contar os nossos dias corretamente. Não permaneceremos nesta idade por mais um segundo sequer. Quando conhecemos cristãos mais velhos, que exibem sabedoria profunda e são contentes com a forma como passaram a própria vida, é por causa do comprometimento que fizeram em sua juventude. O exemplo deles deve nos inspirar a seguir a orientação de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Eclesiastes 12:1. Um pensamento. Com o passar dos anos, é preciso aprender a envelhecer como vinho, tendo cuidado para não virar vinagre. E para finalizar, que sejamos tão determinados a evitar o desperdício do tempo nesta vida, quanto é em evitar o desperdício do dinheiro em sua conta bancária. Valorize os momentos deste mundo e aparentemente insignificantes e peça a Deus que os use para fazer diferença em sua alma e aos outros ao seu redor. Faça cada segundo contar somente para Deus. Amém, irmãos? Vamos aproveitar esse momento para que a gente, em oração silenciosa, devemos estar levando a Deus tudo que tem nos afligido, os nossos pecados, e devemos pedir perdão a Ele, ó Pai. Pai, nós chegamos a Ti nesse momento, para agradecer por esse momento, estarmos reunidos em Teu santo nome. Ó Senhor, o Senhor sabe de cada confissão, de cada pedido elevado a Ti nesse momento, ó Deus. O Senhor venha nos perdoar. Ó Senhor, éramos miseráveis pecadores, ó Pai, condenados à sua ira, ó Deus, mas pela Sua misericórdia e pela morte e ressurreição do Seu Filho Jesus, somos salvos, ó Deus. Ó Senhor, o Senhor venha abençoar cada um aqui presente, ó Pai. Abençoando também aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje, ó Pai. O Senhor venha alcançá-los, ó Deus. Ó Senhor, o Senhor venha nos dar sabedoria, ó Pai, na nossa vida, para sabermos aproveitar cada momento, ó Deus. Ó Senhor, o Senhor venha estar nos capacitando e nos usando, ó Pai, conforme o Teu querer, ó Deus. E que sejamos instrumentos da Tua obra, ó Pai, para alcançarmos mais pessoas, ó Deus. Mas toda honra e toda glória é para Ti, ó Pai. Ó Senhor, o Senhor continue abençoando essa igreja. O Senhor continue abençoando o pastor Estevão, ó Pai, que está à frente desse ministério. Abençoando a sua família, ó Pai. Ó Senhor, que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer, ó Deus. Ó Senhor, é isso que eu lhe peço. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Alegria nós estarmos mais uma vez aqui reunidos como casas do Senhor. E eu agradeço a Deus por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo cuidado que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós conversamos esses dias sobre a questão dos cultos. Nós faremos culto domingo e terça-feira. Domingo às 19h30, agora na temporada. E terça-feira às 20 horas. Peço que os irmãos continuem orando uns pelos outros. Sabemos que alguns, muitas vezes, quase sempre, nós temos dificuldades, nós temos necessidades. Muitas vezes nós estamos enfermos também. Que nós possamos estar intercedendo uns pelos outros
possamos estar sempre orando pela questão dos nossos familiares, também os nossos amigos, que o Senhor possa estar os chamando também para que eles possam ser salvos também pelo Senhor. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor.
Mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos. Gostaria que a nossa amada Marlene levasse a sua voz em oração. Bondoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que tem feito na nossa vida, por teu cuidado constante, por tua bondade, Senhor. Estamos misericórdia, Senhor. Mesmo não sendo merecedor, Senhor, tu tens sido fiel, bondoso, tens sido obrigado, Senhor, por tudo que tens feito, tudo que ainda vais fazer. Cremos, Senhor Deus, que tens o melhor preparado para a nossa vida. Que na dessa melhor é fazer. Nós não podemos resistir, Senhor, essa bondade, porque já nos deste chance de poder viver essa vida. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado constante,
Pedimos a Deus que pudemos falar com o nosso coração hoje, fala conforme o teu querer, conforme a nossa necessidade. Conhece o nosso coração, sabe tudo que nós necessitamos de ouvir, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha falar ao nosso espírito que tu tens preparado para nós. Usa, Senhor, o teu servo para que o teu nome seja glorificado e nossa utilizada para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mateus, capítulo 15, versículo 21 até o versículo 28. O rei e a mulher cananeia. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21 até o versículo 28. Temos aprendido que nós temos que orar, estudar, meditar, ler a Bíblia, tendo em vista Cristo. Livro de Mateus, capítulo 15, versículo 21 até o versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Nosso objetivo é de nós descobrirmos o que o autor tensionava nos comunicar. O significado do texto não está dentro de nós. Nós não trazemos a Bíblia. O significado do texto está no texto, porque os autores, com a inspiração do Espírito Santo, reuniram as palavras de modo a comunicar aquilo que eles intencionavam. Amados, nós temos que lembrar que Mateus tem o objetivo de proclamar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei, que Jesus é o Filho de Davi, que Jesus é o Filho de Abraão, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Nós estamos vendo aqui as respostas ao governo de Cristo. Começou no capítulo 13, versículo 53, que vimos a resposta do pessoal da sua terra. Depois nós vimos a resposta dos governantes, representado por Herodes. Depois nós vimos a resposta dos discípulos de Jesus. Agora no capítulo 15, versículo 1 ao 20, vimos dos fariseus e dos escribas. E agora desta mulher gentílica, dessa mulher cananeia. É importante destacar também que as ordens dos milagres, dos eventos, dos incidentes está diferente do que consta em Marcos, Lucas e João. Porque Mateus, como sabemos e temos visto, organiza o seu livro por tópico e não em ordem cronológica. Amados, o Evangelho de Mateus, ele apresenta Cristo como o Rei prometido. Ele é o cumprimento das profecias messiânicas e o Senhor soberano que veio instaurar o reino de Deus. Desde o início, Mateus enfatiza sobre a autoridade de Jesus e ele ensina como ele tem poder. Ele realiza milagres que demonstram a sua soberania sobre a criação, sobre as doenças e sobre a morte. E revela que o seu reino é diferente das expectativas dos judeus, das expectativas humanas. Aqui no capítulo 15 nós vimos que a oposição a este governo ela é muito evidente. E Jesus confronta, nós vimos nos dois textos anteriores, que Jesus confronta a hipocrisia dos líderes religiosos, destacando a verdadeira pureza, que não vem de ritos externos, mas um coração transformado. Em contraste agora com a dureza dos judeus,
nós vemos aqui uma resposta surpreendente ao governo de Cristo. A fé de uma mulher cananeia, que era uma estrangeira, que reconhece a soberania do Messias e se lança aos seus pés. Eu quero que você veja que essa passagem não apenas destaca a abrangência do reino de Cristo, que alcança além de Israel, mas também nos ensina preciosas lições sobre fé, sobre humildade e sobre perseverança. A mulher cananeia se torna um exemplo notável de como devemos nos submeter ao governo de Cristo, confiando na sua graça, confiando na sua misericórdia, no seu cuidado, mesmo diante do seu aparente silêncio ou mesmo da sua rejeição. Assim, ao olharmos para esse texto, devemos nos perguntar: como nós respondemos ao governo de Cristo em nossas vidas? Será que, como essa mulher, demonstrando uma fé que reconhece quem Ele é e busca a sua graça com humildade e perseverança? Que o Espírito Santo nos conduza enquanto mergulhamos nessa rica passagem no Evangelho de Mateus. Eu convido você a olhar para o texto nessa noite. Primeiro tópico é Jesus e os gentios. O versículo 21 vai dizer assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Aqui nós somos informados para onde Jesus foi. Sidom, ele era a capital da Fenícia, era um importante centro comercial fenício. Era uma cidade que começou a ser habitada por volta de 4000 a.C. Ele recebeu o nome do herdeiro de Canaã, neto de Noé. Está lá em Gênesis 10:15, diz assim: Canaã gerou a Sidom, seu primogênito. Foi considerada a cidade mãe de Tiro, por muitas vezes citada nas Escrituras. Se nós olharmos no Antigo Testamento, diversas vezes essas duas cidades são citadas. Hoje, para nós termos uma ideia, hoje Sidom é a terceira cidade maior do Líbano, na costa do mar Mediterrâneo, a cerca de 40 quilômetros ao norte de Tiro e a 48 quilômetros da capital do país, que é Beirute. Qual que é a religião deles na época? Cada cidade ela tinha o seu Deus Baal, associado muitas vezes a uma entidade feminina que era a Baalite. O Baal de Sidom era Exumon, que era o deus da saúde. Tiro rendia culto a Melcarde e Tanike. Para aplacar a ira dos deuses, eles sacrificavam animais e outras vezes realizavam terríveis sacrifícios humanos. Para você ter uma ideia, historicamente se diz que eles queimavam inclusive os seus próprios filhos. Na história, conta-se que teve ocasiões que 200 recém-nascidos foram lançados ao mesmo tempo no fogo, enquanto as mães assistiam aos seus sacrifícios. Essas duas cidades, elas foram citadas por Jesus num texto que nós já estudamos, que foi Mateus capítulo 11, versículo 21, que diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. Eu convido você a abrir comigo 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. Esse é um exemplo que mostra dessa região, dessa cidade no Antigo Testamento. 1 Reis 17, versículo 9. Aqui fala sobre Elias, que é a viúva de Sarepta. Reis 17, 9, amém? Diz assim: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Aqui nós vemos um julgamento contra o antigo Israel, que Deus tirou a sua palavra do meio do seu povo e enviou o profeta Elias para esta região que Jesus está agora nesse momento. Lá,
ele trouxe bênção a uma viúva. Naquela época, a palavra viúva, ela fazia referência, a maioria das vezes, à pobreza. Uma mulher muito pobre e seu filho, que viviam nessa região de Sidom. Agora Jesus sai da Galileia e leva a bênção a uma mulher não israelita também, cananeia, que vivia nesse território pagão. Esse ato demonstra a soberania de Deus, a soberania de Jesus, pois mesmo fora de Israel, ele exerce o seu ministério. Salmo 24, versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Amados, nós sabemos que Deus governa sobre toda a terra, e a sua graça não está limitada às fronteiras éticas e culturais. Em todo o tempo foi assim. Jesus, ao entrar no território gentil, está mostrando que o Evangelho não está mais limitado a Israel, mas é destinado a todas as nações. Convido você a voltar para Mateus capítulo 15 e nós olharmos agora para o que nos mostra o versículo 22. Está escrito assim: e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Esse relato nos mostra como a graça de Deus pode alcançar os gentios, os estrangeiros. Embora ainda não fosse o momento para Cristo ser plenamente revelado ao mundo inteiro, ele deu pequenos sinais da sua misericórdia, e após a ressurreição, ele seria oferecida igualmente tanto aos judeus quanto aos gentios. Aqui nós somos convidados, amados, a nós olharmos para essa mulher gentílica, mas sem tirarmos os olhos de Jesus. A mulher de Canaã é um grande exemplo de fé, de uma impressionante fé, e ela não estava ali por ela. Veja, o nosso texto diz que a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Se algum dos nossos filhos um dia ficar adoentado, aflito, qualquer outro, ou mesmo endemoniado, que Deus tenha misericórdia, nós devemos lembrar dessa mulher aqui e colocar as nossas dificuldades aos pés de Jesus. Esse relato nos ensina, por contraste, que os judeus eles perderam a redenção prometida por causa da sua rebeldia e por causa da sua falta de fé. Mateus agora descreve a mulher como sendo de Canaã, enquanto Marcos a chama de grega e Ciro fenícia. Algumas pessoas vão dizer assim: então há uma contradição, um está falando uma coisa e o outro está falando outra coisa. Mas não há contradição aqui, porque era comum os judeus chamarem de gregos todos os povos estrangeiros. É só você olhar os livros que Paulo escreveu. Paulo sempre faz um contraste entre os gregos e os judeus nos escritos. E como ela era da região de Tiro e Sidom, faz sentido que ela fosse chamada de Ciro Fenícia, pois aquele território fazia parte da Síria e da Fenícia. Os judeus também costumavam chamar os habitantes dessa área de cananeus. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esses povos. Provavelmente porque muitos eram descendentes das antigas tribos de Canaã e que se refugiaram ali após serem expulsos das suas terras. É importante aqui que tanto Marcos quanto Mateus concordam que essa mulher era uma nação pagã, sem conhecimento da lei de Deus, sem conhecimento da palavra do Senhor, mas mesmo assim ela buscou refúgio em Cristo, por conta própria, com humildade, para pedir a sua ajuda. Mas eu quero que os irmãos observem que o texto nos diz assim: a mulher cananeia que viera daquela região clama: Senhor, filho de Davi. Embora essa mulher fosse uma estrangeira e não fizesse parte do povo do Senhor, ela demonstra um conhecimento básico sobre Deus. Isso fica evidente porque ela chamou Jesus de Senhor e de filho de Davi. Sem algum entendimento das promessas, ela jamais usaria esse título. É verdade que na época os judeus tinham se afastado bastante da verdadeira doutrina do Evangelho. Contudo, os ensinamentos sobre a redenção prometida ainda era amplamente conhecido.
como o futuro da igreja, como o futuro do povo de Deus estava ligado ao reinado de Davi, era comum que as pessoas se referissem ao Messias como o filho de Davi. Mesmo assim, a fé verdadeira já estava quase extinta entre os judeus. O surpreendente é que, pela vontade de Deus, pela bondade de Deus, o conhecimento das promessas alcançou até essa mulher nas nações vizinhas. Mesmo sem ter sido ensinada formalmente na igreja ou por algum mestre da lei, a fé dessa mulher ela foi moldada pelas Escrituras, pela lei e pelos profetas. Portanto, é errado e absurdo, como fez Miguel Servetus, usar esse exemplo para dizer que a fé pode existir independente de um conhecimento claro, o explícito das promessas de Deus. Não há como alguém crer em Jesus sem saber quem Ele é. Embora uma fé inicial possa surgir sem um entendimento completo e profundo, ela sempre nasce na palavra de Deus e está conectada a alguma forma de conhecimento verdadeiro. Não há como alguém ser salvo sem que ele creia que Jesus seja o Filho de Deus. Romanos 10:17 diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Agora observe o versículo 23, veja o silêncio e a aprovação da fé. Versículo 23 diz assim: ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os evangelistas destacam de várias maneiras a grande fé dessa mulher, especialmente a sua perseverança. O que você faria? Você está clamando e a pessoa não te responde. Você está sendo, de certa forma, ignorado. O que será que nós faríamos? Será que nós viraríamos as costas? Não está escutando o que eu estou falando. Mesmo quando Jesus permaneceu em silêncio, o que poderia ser visto como uma recusa, ela não desistiu. Ela continuou, ela perseverou. A sua persistência na oração mostra uma fé inabalável. Paulo ensina que a oração verdadeira vem da fé, e a fé vem ao ouvir a palavra de Deus. E Paulo afirma em Romanos 10:14: como porém invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, como essa mulher teve fé se Jesus não respondeu a ela imediatamente? Quantos de nós, que muitas vezes oramos e ouvimos muitas vezes o silêncio de Jesus, falamos: não deve ser a vontade de Deus, não vou orar mais. Mas não foi o caso dessa mulher. A explicação é que, embora Jesus estivesse em silêncio externamente, ele falava ao coração dela, fortalecendo ela secretamente. Além disso, ela já havia ouvido a mensagem sobre Cristo como Redentor, e sua oração era baseada nessa verdade. Lembra que ela falou que Jesus era o filho de Davi, Jesus era o Messias. Então a fé dela estava baseada nesta verdade, que Jesus estava ouvindo ela. Essa atitude de Cristo, parecer em silêncio, mas ainda falar ao coração, é comum no modo como Deus lida com aqueles que creem. Quantas vezes nós oramos, e mesmo parecendo que nós não temos a resposta para aquilo que nós estamos falando, há a paz e há descanso no nosso coração, porque nós sabemos que Jesus está ouvindo aquilo que estamos falando. Ele não responde imediatamente para testar a nossa fé e estimular o nosso zelo. Mesmo quando parece distante, os que confiam em suas promessas nas Escrituras continuam firmes, sabendo que Jesus é fiel. Jesus não é um Deus surdo, não é um Deus morto que não consegue ouvir aquilo que nós temos que falar. Não é necessário nós levantarmos às 3 horas para falar com Ele, porque a fila é menor. Nós podemos orar ao meio-dia, à 1 da tarde, às 8 da noite, não importa o horário, Ele sempre vai ouvir a nossa voz. No caso dessa mulher, o silêncio de Cristo não foi para enfraquecer a sua fé, mas foi para aumentar o seu desejo e a sua perseverança. Se uma pequena semente de doutrina que ela ouviu produziu frutos tão abundantes em sua vida, nós também devemos ser encorajados
a perseverar quando Deus demora em responder às nossas orações. Muitas vezes nós vamos orar, e vamos orar, e vamos orar, e vamos orar. E mesmo que pareça que as coisas estão demorando, mas nós temos confiança que Jesus está ouvindo as nossas orações. Agora olha o que os discípulos fizeram. Versículo 23, a continuação diz assim: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, ou seja, manda ela embora, pois vem clamando atrás de nós. Quando eles dizem despede, eles não estão intercedendo por ela. Eles estão incomodados com a sua insistência e querem que Jesus resolva a situação de alguma forma. De certa forma, a mulher estava incomodando eles ali, não é? Imagine alguém ali: ó Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. E os discípulos: responde logo essa mulher, manda embora. A igreja romana, ela tenta usar esse episódio para justificar que os santos mortos podem interceder por nós. Porém, mesmo que a mulher tivesse pedido aos discípulos algum tipo de ajuda, que é algo que o texto não mostra, não está mostrando isso, está mostrando que os discípulos queriam que Jesus mandasse ela embora logo. Ainda assim, há uma enorme diferença entre a intercessão de pessoas vivas dos mortos, não é? Além disso, mesmo que os discípulos quisessem ajudar, isso não teria mudado nada, porque somente Cristo pode atender às nossas necessidades. Os discípulos pedem que ele a despeça, manda embora logo, mostrando também uma atitude exclusivista. Ela não faz parte do povo de Deus. Por que vai ouvir aquilo que ela tem para dizer? Ela não faz parte. Nós vemos lá no Salmo 13, 1 e 2, dizendo assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? O silêncio de Deus não significa rejeição, mas pode ser um teste da perseverança da fé. Salmo 27, 14 diz: esperei no Senhor, espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Agora observe o versículo 24, que fala sobre a missão de Jesus. Diz assim: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus explica aos apóstolos que sua razão para inicialmente recusar ajuda à mulher cananeia era que naquele momento ele estava focado em cumprir a sua missão, que estava direcionada ao povo judeu. Ele disse que foi enviado de forma especial para ministrar aos judeus de acordo com o chamado e a ordem do seu Pai. Não era o poder de Cristo, não que o poder de Cristo fosse limitado apenas para os judeus, mas porque naquele momento era necessário que ele começasse por eles. Antes da ressurreição, como diz em Efésios 2,14, existia uma parede de separação entre os judeus e gentios. Efésios 2,14 diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Foi somente após a sua ressurreição que ele ordenou que o Evangelho fosse proclamado a todas as nações. Por isso, no início do seu ministério, ele também orientou os discípulos, e nós vimos numa mensagem anterior, a pregarem apenas na Judéia, lançando apenas ali as sementes do Evangelho. Mateus 10, 5 e 6 diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus se revela a judeus como ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele usa esse termo para incluir todos os descendentes dos patriarcas, pois eles faziam parte da aliança de Deus, eles faziam parte das promessas de Deus. Embora o Messias tenha sido prometido para todos os judeus de forma geral, ele destaca que ele veio para buscar as ovelhas perdidas, mostrando que sua missão era alcançar aqueles que estavam afastados de Deus e trazer salvação. Isso cumpre o plano de Deus conforme revelado em Romanos 1,16. Primeiro para os judeus, depois para os gentios. Isso nos lembra que assim como os judeus, nós também estávamos perdidos, até que Cristo se revelou como nosso Salvador.
Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Terceiro ponto, a humildade e a perseverança na fé. Se fosse eu e você, talvez nós tivesse virado as costas e fosse para casa. Mas ela, versículo 25, fala que ela, porém, veio e o adorou. Aqui eu gostaria de destacar 3 pontos. O primeiro, o reconhecimento da soberania de Cristo. A palavra que adorou é do grego, que implica um ato de veneração profunda, reconhecimento de autoridade e submissão. A mulher, embora não fosse judia, ela reconhece Jesus como uma autoridade divina. Ela sabia que Jesus não era apenas um homem, ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, com poder para curar e para salvar. Esse ato de adoração demonstra uma fé que transcende a nacionalidade e a origem religiosa dela. Ela se prostra diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o único capaz de interceder por sua necessidade, do que no caso é a libertação da sua filha. Qual esperança ela tinha? Não tinha esperança. Jesus era tudo o que ela tinha. Em segundo lugar, a humildade na adoração. A adoração dessa mulher não foi superficial, não foi casual. Ela se aproximou de Jesus com um coração humilde, como a Escritura ensina em diversos lugares, como em Tiago 4,6, que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A mulher cananeia não estava buscando privilégios, mas sim a misericórdia de Cristo, reconhecendo sua total dependência dele. Ela não se ofendeu com o silêncio de Jesus, mas ela persistiu, mostrando que a sua adoração estava enraizada na confiança plena que o Senhor é bom e justo, e não negaria ajuda a quem nele confia. Em terceiro lugar, adoração e clamor pela misericórdia de Cristo. A adoração da mulher não é apenas um reconhecimento da soberania de Cristo, mas também um clamor por sua misericórdia. Ela diz: Senhor, socorre-me. Esse é um exemplo claro de atitude de um pecador diante de Cristo, pedindo ajuda, sabendo que só Ele pode salvar e libertar. A mulher cananeia nos ensina que a adoração verdadeira está entrelaçada com a oração sincera e humilde por intervenção divina. Nós devemos nos achegar ao Senhor de forma sincera, como nós vimos nos textos anteriores, de coração, verdadeiramente. Não adianta chegar de forma externa apenas, porque o Senhor conhece tudo aquilo que nós somos. A adoração verdadeira não se resume apenas ao reconhecimento de quem Deus é, mas também no reconhecimento da nossa total insuficiência sem Ele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E quando nós chegamos ao Senhor, nós temos que sempre lembrar da nossa total insuficiência em relação a Ele. Nós não estamos aqui por nossas próprias forças, por nossas próprias vontades, mas porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Porque o Senhor desejou, Ele nos atraiu a estar aqui, Ele nos deu força, Ele nos deu paz, Ele nos deu descanso para nós estarmos aqui nessa noite o louvando. E aí nós vemos a confiança verdadeira, no versículo 25, diz assim, dizendo: Senhor, socorre-me. Pode parecer que essa mulher insistiu teimosamente, como se estivesse tentando forçar Cristo a ajudá-la. Mas não há motivo para nós pensarmos assim. Ela estava cheia de confiança na bondade do Messias. Mesmo quando Jesus disse claramente que sua missão não incluía ajudá-la, ela não se deixou abater e continuou pedindo com determinação. Observe o que está escrito no versículo 25, ela porém veio e adorou. Ela não estava magoada, ela não estava sentida, ela não era, que nem diz essa geração, mimimi. Ela não ficou, ai meu Deus, falou errado comigo, vou procurar um psicólogo depois. Não, ela se prostrou diante do Senhor e disse: Senhor, socorre-me, eu preciso muito de Ti. A mulher se firmou na fé que tinha e não deixou que nada abalasse a sua esperança. Ela olhou e confiou naquilo que está escrito em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados.
Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Esse é um verdadeiro teste de fé. Manter firme a confiança inicial na salvação que Deus promete em sua palavra, sem permitir que nada nos afaste dela. A verdadeira fé não abandona a esperança, mesmo quando nós enfrentamos barreiras. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que se torna galardador do que os buscam. Daí agora Jesus vai resolver os problemas dela. Observe a resposta de Jesus no versículo 26. Então ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Agora o psicólogo vai ter que ser um psiquiatra. Agora acabou de vez. A resposta de Jesus aqui parece ser muito dura, não é? Quase como se quisesse apagar toda a esperança daquela mulher. Ele afirma que toda a graça que recebeu do Pai foi destinada aos judeus. Ele compara a mulher a um cachorrinho, sugerindo que ela não é digna de participar dessa graça. Para entendermos melhor o que isso significa, aqui o pão dos filhos se refere não a todos os dons de Deus, mas àqueles privilégios específicos que foram concedidos a Abraão e aos seus descendentes. Desde o início do mundo, a bondade de Deus sempre foi visível para todos, mas pois Ele sustenta toda a criação. No entanto, os filhos de Abraão, os descendentes de Abraão, tinham um lugar especial no plano de Deus. Eles foram escolhidos de forma única para receber as promessas relacionadas ao Messias. Os gentios também desfrutavam das bênçãos comuns, como o sol, a chuva, a vida, o cuidado de Deus normal, as bênçãos comuns para todas as pessoas. Mas a promessa de salvação estava reservada à linhagem de Abraão, o pai da fé. Por isso, dar esses privilégios aos gentios naquela época significaria ignorar a aliança que Deus havia feito com Israel. Quando Jesus usa a palavra tomar, ele mostra que o que era retirado do povo de Deus e dado aos gentios naquele momento não estava em ordem com o plano divino. No entanto, nós temos que entender que depois da ressurreição de Jesus, as coisas mudaram. O Evangelho foi proclamado a todas as nações e os gentios foram convidados a fazer parte das mesmas bênçãos espirituais que eram antes exclusivas de Israel. Assim, aqueles que antes eram chamados de cães, agora foram transformados em filhos de Deus. Essa imagem nos ensina algo muito importante sobre a nossa natureza. Por causa do pecado de Adão, todos nós, por natureza, somos indignos comparados a cachorros e afastados de Deus. No entanto, isso também destaca a grandeza da graça de Deus que nos recebe, apesar das nossas condições. Eu quero que você observe comigo em Marcos capítulo 7, versículo 27, que Marcos nos traz mais clareza em relação a esse texto. Eu convido você a abrir. Marcos capítulo 7, versículo 27. Assim, deixa primeiro que se parte os filhos, porque não é bom tomar os pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Deixe primeiro que sejam satisfeitos os filhos. Isso implica que a mulher estava tentando acessar uma bênção destinada primeiro aos judeus. Jesus está ensinando em relação a isso. Mas o objetivo de Jesus aqui não era rejeitá-la, mas assim testar a sua fé. Além disso, ele também estava apontando para o julgamento que viria sobre os judeus, que rejeitaram as bênçãos de Deus oferecidas por ele, enquanto os gentios buscavam essas bênçãos com fervor e com sinceridade. Calvino afirmou que Jesus não rejeitou a mulher, mas a conduz a uma compreensão ainda mais profunda da sua graça. Lembra, olhando para a Escritura, nós vemos a graça maravilhosa de Deus sendo derramada sobre a vida daquela mulher. Ela não estava na linhagem de Abraão, mas a graça de Deus tinha alcançado aquela mulher.
E veja a resposta daquela mulher, para nós vermos que a graça do Senhor tinha atraído ela tinha mudado ela. Versículo 27 diz assim: ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. A resposta da mulher mostra que ela não agiu de forma impulsiva, de forma imprudente, ou conforme essa geração chateada. Hashtag chateado. Ela não discute que os judeus tinham um lugar especial como povo escolhido por Deus, nem contesta a ordem estabelecida por Ele. Pelo contrário, ela aceita isso e só pede algo bem pequeno: migalhas que caem da mesa, para alcançar também a graça de Deus. De fato, mesmo enquanto Deus concentrava sua graça nos judeus, Ele nunca deixou de dar um vislumbre dessa graça também aos gentios. Há muitos exemplos no Antigo Testamento de gentios, povos estrangeiros sendo abençoados por Deus. A forma como a mulher se expressa descreve perfeitamente como Deus naquele momento estava mostrando a sua graça, ainda centralizada aos judeus, mas começando a alcançar os povos de fora. Convido você a abrir Isaías capítulo 66, versículo 2. Está escrito assim, Isaías 66, versículo 2. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Embora o céu dos céus não possa conter a majestade do Senhor, Ele escolhe com bondade se relacionar com aqueles que são humildes e têm o coração arrependido. Deus não precisa de nós, mas Ele nos convida a nós desfrutarmos dele, porque é para isso que nós somos criados. Agora eu convido você a voltar para Mateus 15, versículo 28. Veja a resposta de Jesus, a afirmação dessa mulher. Lembra que ela disse: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus responde para ela. Então disse Jesus: ó mulher, quão grande é a sua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Jesus elogiou a fé da mulher e em seguida responde o seu pedido por causa dessa fé. O que torna a sua fé notável é que mesmo com apenas um pequeno conhecimento sobre a doutrina, ela reconheceu que Jesus era o Rei prometido, atribuiu a Ele poder divino e permaneceu firme, mesmo enfrentando grandes dificuldades. Ela estava disposta também a ser humilhada, desde que pudesse receber a ajuda de Jesus. Além disso, sua confiança estava equilibrada com humildade. Ela não exigiu nada de forma imprópria, mas também não deixou que a sensação de indignidade fechasse seu coração para a graça de Cristo. Esse exemplo aqui, amados, condena a ingratidão dos judeus que, embora se considerasse o povo escolhido, rejeitaram o Messias. O exemplo de Jesus aqui mostra que a forma que Jesus condenou aqueles que ele estava falando anteriormente. Porque aqueles que se achegaram anteriormente, eles buscavam a Jesus, não, ao Senhor não de coração. Mas essa mulher aqui, ela chega com o Senhor de todo o coração. Ela chega ao Senhor com humildade, com quebrantamento. Mas como ela pôde ter fé e esperança se parecia que Jesus estava rejeitando-a? A resposta é que mesmo diante das aparentes recusas de Jesus, ela confiava que Deus cumpriria suas promessas por meio do Messias. Ela entendeu que as dificuldades não eram para excluí-la, mas para fortalecer a sua fé, permitindo que ela perseverasse com ainda mais determinação. Jesus era tudo o que ela tinha. Quando Jesus finalmente diz: faça-se contigo como queres, ela soube que a partir daquele momento tudo seria diferente. A sua filha agora não é mais totalmente endemoniada. A sua filha agora ficou sã. Por causa disso, o Senhor libertou a filha dela.
agora a vida dela seria totalmente diferente. Ele demonstra que a fé tem grande valor aos olhos de Deus e que Ele está sempre disposto a atender nossos pedidos, desde que seja para o nosso bem. A fé verdadeira é recompensada com a graça e o favor de Deus. A fé é um dom de Deus e é evidenciada pela confiança e perseverança no caráter de Cristo. Neste texto nós somos chamados a confiar no Senhor. Chamados a confiar no Senhor de todo o coração, verdadeiramente, mesmo que tudo pareça dar errado. O Senhor tem controle de todas as coisas. Nós somos chamados a descansar no Senhor, sabendo que Ele ouve o nosso clamor, independente das circunstâncias. Eu trouxe algumas aplicações para as nossas vidas, para a Igreja de Jesus. A primeira delas é a perseverança na oração e na fé. A mulher cananeia nos ensina a perseverar em oração, mesmo diante dos desafios, mesmo diante do silêncio ou respostas que parecem negativas. Como Igreja de Cristo, nós devemos perseverar em oração, confiando na bondade de Deus, mesmo quando parece que Ele está em silêncio, demorando para nos responder. Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Segundo lugar é a humildade diante de Deus. A mulher demonstra humildade genuína, reconhecendo a sua indignidade, mas confiando plenamente na misericórdia de Cristo. Como família de Cristo, a humildade deve ser a base de nossa relação com Deus. Nós devemos nos achegar ao Senhor, de forma que nós venhamos demonstrar que Ele é Rei de toda a terra. Nos quebrantar verdadeiramente. Sabemos que nós não somos dignos de estar em Sua presença, mas mesmo assim Ele nos convida a estar junto a Ele. Nenhum de nós merece a graça, mas Deus a oferece livremente em Cristo. Que tenhamos um coração agradecido e dependente do Senhor. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Terceiro, reconhecimento do senhorio de Cristo. Mesmo sendo gentílica, a mulher reconhece a autoridade messiânica de Jesus ao chamá-lo de Senhor e Filho de Davi. Como discípulos de Cristo, devemos proclamar a supremacia de Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. Devemos submeter todas as áreas de nossas vidas ao senhorio de Cristo. Filipenses 2,10 diz: para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho. Quarto lugar, a missão universal da Igreja. O encontro de Jesus com essa mulher aponta para a inclusão dos gentios no plano da salvação, revelando que o Evangelho não está limitado a um grupo específico. Como Igreja de Cristo, nós devemos buscar alcançar pessoas de todas as culturas e de todos os contextos. Há muitas mulheres cananeias por aí. Há muitos homens cananeus por aí que precisam de Jesus. Mateus 28:19 diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Quinto lugar, a dependência da graça de Deus. A mulher cananeia não reivindica direitos, mas confia na graça de Deus. Quantas pessoas que declaram, que tomam posse e fazem muitos outros misticismos, e esquecem que o Senhor que é soberano sobre todas as coisas. Nós confiamos na graça do Senhor. Nós confiamos na soberania do Senhor. Nós colocamos a nossa confiança em Cristo, não na nossa fé. Nós não temos fé na fé. Nós temos fé em Cristo, nosso Senhor. Isso nos ensina que tudo que recebemos de Deus é fruto da sua bondade e não de nossos méritos. Como igreja, nós devemos pregar também a doutrina da graça de forma clara, lembrando aos cristãos que a salvação é um dom de Deus e não fruto de obras. Isso também deve gerar gratidão e humildade nos corações, porque em Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Sexto lugar, a importância de testemunhar a fé. A fé da mulher cananeia foi evidenciada por meio de palavras e por meio de ações. Da mesma forma, a nossa fé deve ser visível em nossa busca, nossa vida diária. Quantas vezes que nós somos questionados pelas pessoas em relação a tudo que tem acontecido no mundo, e nós temos que estar com os nossos olhos fixados no autor e consumador da nossa fé, Jesus.
Está dando tudo errado? Nós olhamos para Jesus. Está acontecendo problema? Nós olhamos para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que supre as nossas necessidades. Como Igreja de Cristo, nós devemos viver de forma que nossas ações e palavras reflitam confiança em Deus, somente em Deus, especialmente em momentos de dificuldades. Tiago 2,18 diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Sétimo lugar, confiança na resposta sábia de Deus. Embora Cristo tenha testado a mulher com uma aparente negativa, ele sabia o que estava fazendo. A resposta dele revelou uma fé madura. Como corpo de Cristo, nós devemos confiar na soberania e sabedoria de Deus. Romanos 8,28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E para nós concluirmos, a história da mulher cananeia nos ensina verdades profundas sobre o Evangelho, sobre o poder de Cristo em resgatar os perdidos. Em sua graça soberana, Jesus demonstra que o alcance do Evangelho vai além de barreiras culturais, de barreiras étnicas, incluindo aqueles que, humanamente falando, estavam fora do pacto de Deus. Cristo é o Senhor tanto das ovelhas perdidas de Israel, quanto daqueles que, como a mulher cananeia, vêm a Ele em humilde submissão e fé. O poder de Cristo em resgatar é evidenciado em sua disposição de atender aquele que aos olhos do mundo era indigna de sua atenção. Assim como eu e você, nós não merecíamos estar junto com o Senhor, mas o Senhor nos trouxe, e o Senhor nos atraiu para estar junto com Ele. Ele nos deu um novo coração, não um coração de pedra mais, mas um coração de carne, onde nós hoje podemos nos achegar a Ele verdadeiramente, como diz a palavra de Deus, em espírito e em verdade o adorá-lo. Ele a conduz através de um processo de fé, testando sua perseverança e humildade, até que ela demonstre uma confiança inabalável em sua bondade e autoridade. Isso reflete a obra do Evangelho em nossas vidas. O Senhor nos chama a confiar nele, mesmo quando enfrentamos provações e aparentemente silêncio. A resposta da mulher ao governo de Cristo é um modelo de verdadeira adoração e fé. De que forma nós estamos respondendo ao governo de Cristo nesse momento? Confiando na sua palavra, confiando naquilo que Ele tem nos dito, confiando naquele que Ele é. Ela reconheceu a soberania de Jesus, submetendo a sua vontade, aceitando até mesmo um título humilhante de cachorro, com grande humildade. No entanto, ela faz isso com uma confiança de que a menor das migalhas de sua graça é suficiente para transformar sua situação. Assim, ela nos lembra que a verdadeira fé não exige direitos, mas descansa completamente na graça de Deus. Mesmo que Jesus nunca nos responda, nós descansaremos nele. Tem uma música que diz que mesmo que o Senhor me mate, eu continuarei o adorando, eu continuarei louvando por aquilo que Ele é. Que venhamos hoje aprender com o exemplo dessa mulher a confiar plenamente no poder de Cristo em resgatar, a perseverar na oração e a adorar ao Senhor com humildade e submissão. O mesmo Cristo que salvou a mulher cananeia continua governando, resgatando e chamando a todos que vêm a Ele com fé, para que vivam sob sua soberania e desfrutem de suas bênçãos eternas. Talvez nós tenhamos mulher cananeia, homens cananeus em nossos lares. Talvez tenhamos em nossas famílias, talvez tenhamos em nossos amigos. Que venhamos confiar, que o Senhor venha nos atrair a estar com eles, venha colocar fé no coração deles. E assim nós confiamos no poder do Evangelho, proclamando ao mundo que em Cristo a salvação está ao alcance de todos aqueles que creem. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Convido você a fechar os olhos nesse momento. Te agradecemos, Senhor, por mais essa noite que nós podemos nos achegar em tua presença. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor Jesus, que fala ao nosso coração. Senhor, que essa palavra venha a ser aplicada às nossas vidas,
que nesta semana, mesmo que nós vier passar por aflições, angústia, tristeza ou qualquer outras situações, sejam enfermidades, que nós venhamos estar com os nossos olhos em Ti, Senhor. E nós venhamos lembrar dessa palavra, Senhor Jesus. E nós venhamos perseverar em Ti, Senhor, e descansar nas Tuas promessas e naquele que Tu és, Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Que nós venhamos, Senhor, aprender que somente Tu supre as nossas necessidades, Senhor. Que nós venhamos aprender, Senhor, que somente em Ti há descanso e paz. Que nós venhamos aprender que somente em Ti há salvação, Senhor. Somente em Ti há graça, há misericórdia, há amor, Senhor. Sem Ti não há isso, Senhor. Esse mundo, Senhor, jaz do maligno, como diz a Tua palavra, Senhor. Mas que nós venhamos, Senhor Jesus Cristo, ser bênção, ser luz do mundo, ser sal nessa terra, como diz a Tua palavra, Senhor. E as pessoas venham ver a Ti em nossas vidas, que as pessoas venham ser alcançadas através das nossas vidas, nós como instrumentos Teus onde nós estivermos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Abençoa todos os pedidos de oração que estão sendo feitos nesse lugar, Senhor. Coloco diante de Ti a vida da irmã Florinda, Senhor Jesus. Venha continuar guardando a vida dela, sustentando ela em Tuas mãos, Senhor. E seja feita a Tua vontade, Senhor Jesus. Coloco diante de Ti a vida do Paulo também. Venham encontrar nesse momento, que ele possa ser salvo por Ti também, Senhor. Abençoa todos os nossos familiares, Senhor, os nossos amigos, aqueles, Senhor, que já estiveram aqui nesse lugar, Senhor. Abençoa a irmã Miriam, que não pode estar aqui nessa noite, Senhor. Venha alcançá-la nesse momento também. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, nessa noite. E já Te agradecemos, Senhor. Coloco diante de Ti a vida da minha mãe também. Venha continuar guardando-a, livrando-a de todo mal, Senhor. É o que Te peço e já Te agradeço. Muito obrigado por todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Terça-feira nós estaremos novamente aqui no nosso local de culto para louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se não for